Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Queridos irmãos e irmãs, estamos continuando nesses dias, com a carta belíssima de São Paulo aos Romanos. Hoje, sexta-feira, chegamos ao capítulo 9. Do capítulo 9 ao capítulo 11 de São Paulo aos Romanos, vai tratar do destino do povo judeu. São Paulo, muito preocupado com o seu povo, com a salvação do seu povo, especialmente a maior parte, a parcela do povo judeu que não aceitou Jesus como seu Messias, como seu Salvador. São Paulo começa então dizendo: irmãos, eu não estou mentindo, mas em Cristo eu digo a verdade. Apoiado no testemunho do Espírito Santo da minha consciência, eu tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar eu mesmo ser segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os da minha raça. São Paulo então, com o coração de Jesus, e estamos na primeira sexta-feira do mês, dia que a igreja nos faz relembrar esse coração, que é o coração que mais nos ama, que é uma fornalha ardente de caridade, que é o coração do Pai, que é a força do amor e da misericórdia do Espírito Santo para nós, que esta fonte de graças inesgotável. Então, com esse coração, São Paulo pensa no seu povo. E ele diz: eu preferia até ser segregado, ou seja, ser afastado de Cristo, perder, em outras palavras, a minha salvação, para que os meus irmãos pudessem aceitar essa salvação em Cristo. Que coragem, que amor. São Paulo aí lembra o próprio Jesus, que teve coragem para nos resgatar e nos devolver ao Pai, de não poupar sua própria vida, de entregar-se. E entregando-se ao Pai por nós, por amor naquela cruz, ele venceu a morte.
porque o que vence a dor e a morte é o amor. O amor que diz o Cântico dos Cânticos, que é mais forte do que a morte. Esse amor pleno, perfeito, esse amor em troca de nada, esse amor gratuito, esse amor que nos constrange, esse amor que é como um escândalo, um grito, que as pessoas naturalmente não conseguem entender. Mas quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Você ama desse jeito seu filho, sua filha? Você preferia você sofrer a vê-lo sofrer? Então você está entendendo. E olha que é um pouquinho, mas você consegue entender um pouco desse amor. São Paulo então lembra a Deus todo o bem que esse povo fez e passou, que o povo é um povo da aliança. Ele já tinha dito, os dons, a vocação e o dom de Deus são irrevogáveis. Ou seja, ele estava lembrando que quando Deus chama, Ele sempre salva. Por isso então que São Paulo vai nos dizer, e amanhã nós vamos escutar bem isso, que no final todo o povo judeu vai ser salvo na misericórdia de Deus. Que Deus não vai deixar que o povo da primeira aliança se perca. Que para eles a segunda vinda de Jesus será como a primeira para nós, como foi a primeira para nós. Jesus também virá como Salvador do seu povo, inclusive ele, judeu, não vai deixar que os da sua raça, os da raça da sua mãe, a Santíssima Virgem, dos seus apóstolos, que os seus irmãos se percam. Então, diz São Paulo que os judeus, quando da vinda de Jesus, a segunda vinda, se converterão em massa. Inclusive isso será um grande sinal que Jesus estará voltando. É a conversão do povo judeu. Nós já vemos muitos judeus que se convertem, se tornam judeus chamados messiânicos. Claro, a gente respeita, e a igreja respeita demais a fé judaica. Ninguém dos nossos irmãos judeus se sintam com isso agredido. Eu estou pregando a palavra de Deus, o que São Paulo diz, né? A igreja tem um grande respeito e chama os nossos irmãos judeus de os nossos irmãos mais velhos, os nossos pais na fé. Trazendo esse texto, essa preocupação, esse amor tão bonito de São Paulo pelos da sua raça, eu também queria perguntar a você: você sente um pouco dessa dor? Não sente? Quem aqui, ao contemplar sua família, por exemplo, de sangue, e vê que muitos ainda estão afastados de Deus, sofre muito? Levante a mão. Permaneça com a mão levantada. Quem gostaria de ver toda a sua família convertida, salva, no caminho do céu, diga amém. Pois é, esse é um dos grandes sofrimentos, e eu percebo, inclusive trazendo essa realidade para o nosso tema, do nosso acampamento Cura dos Traumas da Morte, que as pessoas que mais sofrem com a morte dos seus entes queridos são aquelas que têm medo que eles estejam no inferno, que eles tenham perdido a salvação eterna, porque eles muitas vezes aparentemente não aceitaram a Jesus Cristo, não se voltaram para Deus, não se arrependeram dos seus pecados, não receberam os sacramentos, morreram muitas vezes de uma morte muito repentina ou trágica, e isso gera um grande conflito. Onde está essa pessoa que eu amei? Será que ela se salvou? Eu me lembro aqui de uma senhora, e a gente vê esse exemplo nos escritos de São João Maria Vianney, o cura de Ars. Aquele grande homem de Deus, era um santo confessor. Um dia ele estava confessando às mulheres, uma fila enorme de mulheres, os mais diversos pecados e problemas.
mas ali existia uma filha de Deus que tinha vindo de muito longe, e ela era atormentada por um sentimento de culpa e ao mesmo tempo de dor e de mágoa em relação a Deus, porque ela tinha orado mais de 11 anos, muito mais de 11 anos, 12, talvez uns 15 anos, ela tinha rezado dia e noite pela conversão do seu marido, e o seu marido morreu, inclusive cometeu suicídio, ele se jogou de uma ponte, e ela então disse: meu Deus, o Senhor prometeu que crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e eu rezei tanto pela conversão do meu esposo, e eu não vi a conversão dele, pelo contrário, ele morreu dessa forma tão terrível, tirando a própria vida. E São João Maria Vianney tinha o dom da revelação, e Deus o deu, naquela hora que ele estava ali no confessionário, a revelação da dor daquela senhora que estava na fila da confissão. Ele se levanta e chega até ela, porque uma pessoa que está com uma dor dessa, se ela receber uma palavra de alguém que não sabe da sua história, por isso que Deus muitas vezes revela, por isso que Deus dá uma palavra de ciência, de revelação, e a pessoa sabe, tem certeza que é de Deus, porque ninguém sabia, e ao mesmo tempo o efeito que aquela palavra causa no coração é um efeito de cura e de libertação que só pode vir de Deus. Então ele se levanta e chega até ela e diz: minha filha, você está aqui porque você está muito magoada com Deus, porque você rezou tantos anos pelo seu marido que era alcoólatra, e ele não se converteu, pelo contrário, ele se jogou da ponte, se suicidou. Como o senhor sabe? Deus me revelou, minha filha. O que você não sabe é que seu marido não se perdeu. No momento, pelas suas orações, pelos seus sacrifícios, pelas suas comunhões por ele, quando ele se jogou, aquele instante entre ele se jogar da ponte, cair e morrer, ele teve a graça do arrependimento. Não podia voltar atrás, mas teve a contrição perfeita e Deus o salvou. Pode voltar em paz para sua casa, mande celebrar santas missas na intenção da alma dele. Ele não está no inferno, ele está no purgatório, e ele vai logo, logo ao céu. Aquela mulher chorava, aquela mulher passou por um processo de cura tão grande naquela hora, e depois ela testemunhava. Quem aqui quer receber uma cura como essa? Abra o seu coração. Deus sabe como foi o caso da morte desse ente querido. Deus sabe a dor que você tem sentido. Deus sabe as orações que você tem feito. Deus sabe o sacrifício e a dor de querer ver sua família em Deus, e de que alguns morram, inclusive também como esse homem, cometendo suicídio sem um arrependimento explícito. O que acontece entre a alma e Deus naquele último minuto, só Deus sabe. Por isso nunca perca a fé. Quem é mãe de família aqui, levante a mão. Eu costumo dizer: a oração de uma mãe nunca cai no chão. Mãe, todos nós temos o poder e a autoridade de rezar pelos nossos, mas você, minha filha, de um modo particular, Deus lhe deu uma autoridade, um poder, um amor tão grande, tão poderoso, e o inimigo quer te tirar essa certeza, essa unção. Não acredite no demônio, acredite que Deus tem escutado o seu clamor. Você que muitas vezes levanta tarde da noite e ali chora, prostra-se por um filho que está na rua, nos vícios, por uma filha que está numa má vida, você tenha certeza que Deus tem recolhido no odre do coração de Jesus cada lágrima. O Salmo diz assim: recolheste cada lágrima no vosso odre. No odre do coração de Jesus, cada lágrima sua mãe
se tornará uma pérola, se tornará uma joia. Isso não é apenas palavra bonita para impressionar ou para agradar, é a verdade de Deus. Deus sabe da sua dor, e antes de ser seu, esse filho, essa filha é de Deus. Também aquele que partiu, aquele que muitas vezes o inimigo quer lhe levar ao desespero, dizendo que ele não conseguiu a salvação. Aquele temor, aquele pavor, e aí vem o sentimento de culpa. Porque eu não salvei meu filho? Porque eu não tive mais cuidado? O inimigo que vem para acusar, começa a dizer: não, eu não tratei bem meu pai como devia ter tratado. Eu não cuidei da minha mãe, eu não cuidei do meu esposo. Eu podia ter feito tantas coisas e eu não fiz. É o demônio, não é Deus que está lhe acusando, nem muitas vezes você mesmo. É o maligno. Pois escute essa palavra de Deus, não do demônio. O Senhor não tem nada contra você, nem contra a sua família. O Senhor sabe e fica muito feliz, tal como Ele ficou feliz com Paulo, porque amava os da sua casa, da sua raça, do seu povo. Também o Senhor ama o seu amor, o seu cuidado, a sua oração, os seus sacrifícios, a sua espera, sofrendo as demoras de Deus pela conversão dos seus. Levanta as mãos e diga: obrigado, Senhor. Coloca a mão no coração e diga: como é confortador, Senhor, saber que eu estou do teu lado, e que o Senhor está do meu lado, que eu não estou lutando sozinho, pela salvação dos meus, os vivos e os falecidos, todos estão em tuas mãos. E eu confio, Senhor, que nenhum da minha casa se perderá. Obrigado, coração sacratíssimo de Jesus. Obrigado, coração sacratíssimo de Jesus. Eu sinto que hoje você precisa entregar essa pessoa que partiu. Você precisa entregá-la com toda a confiança ao coração de Jesus. O demônio fica lhe acusando, você fica tentando encontrar culpa, sofrimento e dor, como se fosse um verdadeiro martírio. Pessoas que às vezes, consciente ou inconscientemente, acham que estão agradando a outra pessoa, vivendo um eterno luto, vivendo uma tristeza. Pessoas que não se permitem mais alegria. Mães ou pais que têm outros filhos que precisam tão quanto dele, quanto aquele que partiu, mas você não consegue mais. Inclusive não consegue dar conta do seu casamento, porque vocês perderam aquele filho, ou entregaram a Deus com tanta dor. Em nome de Jesus, o Senhor não quer a tristeza, o Senhor não quer esse luto. E essa pessoa que você ama não precisa disso. Eu sempre digo, talvez a única coisa que ela precise é a sua oração e a sua entrega a Deus. Ela quer descansar, mas ela não pode descansar em Deus vendo você derrotado, triste, abatido aqui nos... Você gosta, se fosse o contrário, você gostaria de ver aquela pessoa tal como você está aqui? Se você estivesse em Deus, justamente pela oração dela, você gostaria lá do céu de vê-la tão triste, tão abatida, tão sem esperança? Por favor, confie em Deus. Por favor, se alegre. Peça ao Espírito Santo de Deus que gere essa alegria, que gere esse louvor. E aqui nós vamos para o Salmo. O Salmo dizia: glorifica o Senhor, Jerusalém. Meus irmãos, o primeiro sinal de cura dos traumas da morte é quando a gente começa a louvar a Deus. Quando a gente se abre ao louvor, à alegria. Obrigado, meu Deus, doeu demais, mas talvez foi essa experiência que mais me fez estar aqui. Talvez se não fosse aquela morte, eu nem estaria aqui, eu nem te conheceria. Obrigado, Senhor, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até essa morte me fez renovar a minha fé,
doeu, Senhor, mas me fez crescer, me fez descobrir o valor da vida, descobrir o valor de que é família. Quantas pessoas, quando alguém morre, começa a levar com seriedade a vida, começa a viver com mais responsabilidade, percebendo que a vida aqui é tão finita, é tão rápida. Por isso louve ao Senhor, levante as mãos para o céu e diga: eu te louvo, Senhor, por todas as pessoas da minha família, por todas as pessoas amadas que já partiram desse mundo. Eu te louvo e te agradeço pela graça de poder amá-las, pela graça de poder ter convivido com elas. E eu não quero esquecê-las, Senhor. Saudade sim, mas tristeza jamais, revolta jamais, medo jamais. Gratidão, Senhor. Estaremos unidos para sempre, Senhor. No Senhor todos reviverão. Tu és a videira verdadeira, Jesus. Todos que estão unidos a Ti jamais morrerão. E eu estou unido ao Senhor. Eu estou unido a essa videira. E os meus falecidos também, Senhor. Amém. Como é maravilhoso. O louvor nos abre. Se a tristeza, a revolta, a lamúria, o lamento, não é? Só nos fecha, só nos faz nos tornarmos pessoas depressivas e sem perspectiva, sem esperança. O louvor nos abre, o louvor nos liberta. O louvor é como se você subisse no alto monte e você visse todo aquele horizonte, de um lado e de outro, você sentisse tão perto de Deus, e visse que Deus tem o controle de tudo. A murmuração, a tristeza, a revolta, é como você entrar numa gruta escura, sem saída. Quem aqui tem claustrofobia? Você sabe o que é? Você está dentro de um lugar escuro e apertado. Assim, cada vez que for pior a sua revolta, for maior o seu desespero, você entra numa gruta mais apertada. E ali você vai só se matando. Por isso que muitas pessoas entram em depressão. Por isso que muitas pessoas até perdem o sentido da vida e às vezes cometem uma loucura ainda pior, tirar a própria vida. Por isso, irmãos, subamos a montanha, mais uma vez, levante as suas mãos e louve ao Senhor com seu coração. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que já partiram. Obrigado, meu Deus, porque essa dor se transformará em amor, em confiança, em vitória, em motivo para eu chegar mais perto de Ti. Louvor e glória a Ti, Senhor. Tu és o Deus da vida. Renova a minha fé nesse dia. E quando faltarem as palavras, deixa que o Espírito de Deus ore em você. Lambaralá, ora forte. Andria lambaralá, adria lambaralá. Oria lalá. Laria andaralá. Obrigado, meu Deus. Recebe toda adoração, todo louvor do nosso coração. Por fim, meus irmãos, chegamos ao Evangelho. Chegamos ao Evangelho. Jesus que vai à casa de um chefe de fariseus, dos fariseus. É um dia de sábado, dia sagrado Shabá para o povo judeu. Aquele dia não pode fazer nenhum trabalho. Mas aquela lei, que era uma lei que Deus deu ao seu povo, para que o povo livre de todos os trabalhos servis, pudesse se dedicar ao descanso e principalmente ao seu culto, ao culto de Deus, a cultuar a Deus,
ser o dia do louvor, o dia da intimidade com Deus, o dia da adoração por excelência, esse dia está se tornando uma lei, cada vez aquela lei mais escravizava. Às vezes a gente pega as coisas de Deus, o amor que Deus nos dá, por exemplo, uma pessoa, e a gente transforma aquilo em algo tão possessivo. Eu percebo também que as pessoas que mais sofrem com a morte de outros são as pessoas mais apegadas. A pessoa que esquece. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Eu quero dizer uma coisa para você, eu sei que você sabe disso. O filho não é seu. O filho é de Deus. Deus só lhe emprestou. Mas o filho é de Deus. Você ama seus filhos? Deus ama muito mais. Ele é o Criador, Ele é o Pai. Ninguém é órfão diante de Deus. Deus é o Pai de nós todos. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Fomos salvos pelo sangue de Jesus. Somos templos do seu Espírito pelo santo batismo. Por isso, não esqueça. Se você sentiu a dor do seu ente querido, o Salmo diz assim: é sentida demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Se você está sentindo a dor, Deus sente muito mais. Lembre-se que o versículo mais curto da Bíblia, que talvez é um dos mais belos, é: e Jesus chorou. Chorou diante da morte do seu grande amigo Lázaro. Diga para o seu irmão: Jesus chora com a sua dor. Jesus chora a morte dos seus entes queridos. Se você ama e sente a dor, Jesus sente muito mais. Mas, todavia, entretanto, isso não é motivo para você querer se apegar a essa dor. Deixa essa pessoa partir, ela já cumpriu a missão dela. Você só vê as coisas aqui e agora. Jesus vê muito mais. Confia em Jesus. Eu acho linda a devoção à Divina Misericórdia, principalmente por esse versículo que resume toda essa devoção. Jesus, eu confio em vós. Repita de coração: Jesus, eu confio em vós. Jesus chega hoje na casa do seu coração, como chegou há 2000 anos na casa daquele fariseu. E Jesus não está preso a leis, a preconceitos, a regras, isso e aquilo. Ele está cheio de amor e de misericórdia. Ele sabe que na sua casa, no seu coração, existe alguém que precisa muito dele, que só ele pode curar essa pessoa, essa dor. Só ele pode dar a certeza da salvação dessa pessoa. Aqueles fariseus observavam. Eles queriam ver o que Jesus ia fazer para acusá-lo. Não venha aqui só com curiosidade. Não venha aqui só para saber o que vai acontecer. Porque no fundo talvez você queira que Jesus faça assim, assim, assado. Ô Frei, se Jesus chorou por Lázaro e ele o ressuscitou, por que Jesus não podia ter ressuscitado? Eu pedi tanto, porque aquela pessoa podia Jesus ter curado daquele câncer, por que ela teve que morrer? Lázaro um dia morreu. Lázaro está vivo até hoje, sim ou não? Eu fui lá em Marselha, lá no sul da França, lá na Catedral de Marselha. São Lázaro é o patrono de Marselha. Lá estão as relíquias, o corpo de Lázaro está aqui. Aquele corpo que Jesus ressuscitou, depois de 4 dias, já estava fedendo, já estava se decompondo. Aquele corpo depois viveu alguns anos, aquele Lázaro, mas depois morreu. Ninguém vai viver aqui eternamente. Você quer a presença física, por isso você vai atrás de respostas como a reencarnação, comunicação com os mortos.
Esqueça tudo isso. Pode parecer romântico, pode parecer um paliativo, mas é mentira. A verdade é que nós não vamos viver aqui eternamente. Aceite isso. Cada um tem uma hora. Ninguém morre de véspera. Cada um tem a hora de morrer. Cada um tem a hora. Não fique atrás de querer que Deus faça aquilo que não é para Ele fazer. Ele quer curar. Mesmo observando todos eles, Jesus viu um hidrópico. Pessoa hidrópica é uma pessoa inchada, não é? Uma pessoa que está toda deformada. Talvez seu corpo não está, mas sua alma está completamente. Você não aguenta mais essa tristeza, essas lágrimas. Você talvez está uma pessoa tão doente, está uma pessoa tão diferente do que você era. Talvez você, sozinho mesmo, você não conseguirá mais. Mas há alguém que está de olho em você. Diga para alguém que está do seu lado aí. Tem alguém que está de olho em você. Alguém que está de olho para lhe curar. Não para lhe acusar. Para lhe curar, para lhe fazer o bem. Para te dizer, eu vou lhe curar, para você continuar a sua missão. Porque sua missão, a missão daquela pessoa terminou. Mas a sua não terminou aqui na terra. Você tem anos para viver. Eu quero dizer uma coisa para você também que está nos assistindo, você que está aqui. Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, você nem acreditaria. Um dia eu disse isso para uma mulher, ela estava separada do seu esposo, e ela estava com muito ódio, e o marido até queria voltar. Ele tinha traído a ela, mas caiu em arrependimento, e ela dura de coração, não aceitava. Eu não aceito. Eu comecei a orar por ela, e vi que palavras humanas não ia resolver. Comecei a orar em línguas, orei. Pedi, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode me dar aqui uma resposta para essa mulher. E aí, o Senhor, ela tinha apenas ia fazer 35 anos de casada. E o Senhor disse, eu disse para ela, isso foi muitos anos atrás. Eu tenho 23 anos de sacerdócio, foi logo no começo do meu sacerdócio, eu me lembro. Eu disse para ela, o Senhor está me mostrando, minha filha, seus 50 anos, suas bodas de ouro. Você teve muito desgosto nas suas bodas de prata. Ela disse, como é que o Senhor sabe disso? O Senhor está me revelando. Mas o Senhor lhe promete, se você perdoar e voltar, você vai viver momentos, coisas tão lindas que você vai chorar agora, de alegria. Sua festa dos 50 anos, seu jubileu de ouro, vai ser lindíssimo. Você vai chorar de alegria. Eu vejo você entrando, seu marido, seus filhos, seus netos, sua família toda voltada para Deus. Aquela mulher começou a chorar e disse, Frei, eu perdoo. É a graça de Deus. Ela perdoou o marido. Depois, ela mandou as fotografias. 15 anos depois, ela mandou as fotografias dos 50 anos. E tinha uma que estava borrada, ela disse, são as minhas lágrimas. Quando eu escrevo para o Senhor, são as minhas lágrimas, porque Deus me fez viver momentos tão felizes que eu nunca imaginaria que ia viver. Você ainda tem coisas lindas para viver. Diga amém. Quem toma posse dessa palavra? O pior já passou em nome de Jesus. Os seus venceram, estão com Deus, e você vai rezar para que ele cada vez mais descanse em Deus. E você vai continuar com alegria, porque Jesus, tal como enfrentou aqueles que observavam. Quantas pessoas dizem assim, vocês padre carismático falam muito de cura, né? Na missa, só é cura, parece que só tem cura. É o Evangelho. Eu não posso rasgar o Evangelho. É Jesus que cura. Quem quer ser curado aqui por Jesus? Ele quer curar. Ele quer salvar. Porque Ele sabe que se você for curado, salvo, você será uma bênção. Nunca mais você vai se afastar de Deus. Você vai levar toda a sua família e muita gente para o céu. Diga amém. Deixa Jesus lhe curar. No seu físico, no seu emocional, no seu espiritual.
Se é para Jesus, aplauda de verdade. Acredite nisso. Isso. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Acredite. O melhor está por vir. Jesus está de olho em você. Tire o olhar da morte. Olhe para Jesus. Nele todos reviverão. Você vai sentir essa vontade de viver, de superar, vencer esse luto e se entregar a uma vida de louvor e confiança ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.